Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana, né? A nossa terceira semana do PET 6, né? E essa semana nós vamos falar do Brasil e o estado de bem-estar social, tá? Nós vamos entender o que é essa política, o estado de bem-estar social, tá? A princípio, a gente precisa entender, né, o conceito que o PET coloca para a gente lá, que é o estado de bem-estar social. O que é isso? No PET está descrito dessa maneira: organização política em que o Estado se compromete a garantir o bem-estar econômico e social da população. Também é chamado de Estado-providência, onde o governo adota medidas ativas para proteger a saúde e o bem-estar geral dos cidadãos, especialmente aqueles em necessidade financeira. Então, meus amigos, vocês estão vendo que é uma política, né? É uma política econômica, né? Em que o Estado se compromete a garantir o bem-estar da população, seja esse bem-estar econômico, social, né? Então, o Estado fica responsável por, por garantir todos os direitos, né, dos cidadãos, tá bom? Isso começou, né, essa ideia de bem-estar social começou com a crise de 1929. Nós já até estudamos isso, né? A crise de 29 foi uma crise, né? Porque até então o mundo estava vivendo o liberalismo, né? Liberalismo econômico. O que é liberalismo? É o Estado não se mete em nada. Eles pregavam que a economia tinha que girar sozinha, que o Estado não tinha que investir em nada, deixar a economia girar, né? Mas aí nós vimos que isso não dava certo. Em 1929, a Bolsa de Valores lá de Nova York quebrou e levou à falência quase que o mundo inteiro, né? Todos os países que dependiam comercialmente dos Estados Unidos e foi quebrando, então uma quebradeira geral. Então o mundo entrou em crise em 1929, né? Então, para se recuperar dessa crise, os governos adotaram o estado de bem-estar social, que é essa política econômica que nós vimos, né? Onde ele promove, organiza e regulamenta a sociedade e a economia. Aí o Estado passou a não deixar a economia solta, entendeu? O Estado começou a regulamentar. Exemplos disso nós tivemos nessa época o governo de Vargas no Brasil e o governo de Roosevelt nos Estados Unidos. Então foram dois exemplos do mundo para a gente ilustrar, né? Em que, com a intervenção do Estado na economia, o sistema produtivo voltou a crescer, né? A população voltou a se recuperar, o poder aquisitivo e aumentaram os postos de desemprego. Tá? Então, o Estado regulamentando a economia, as coisas começaram a melhorar, né? As pessoas começaram a ter mais oportunidades e a economia começou a melhorar e o mundo começou a melhorar. E isso durou até o final do século XX. Tá? Aí, o que acontece? No final do século XX, aconteceu um fenômeno chamado neoliberalismo. Quer dizer, um novo liberalismo que ganhou força em oposição à ideia do Estado regulador da economia e assistencialista. Então, eles eram contra o Estado fazer isso. Então, vieram com aquela história antiga lá do liberalismo, só que eles vieram com uma nova roupagem, com novas doutrinas, novos regulamentos econômicos, né, e sociais. E aí eles começaram a introduzir esse neoliberalismo no mundo. Defendiam menos políticas públicas para os cidadãos e ampliação da livre iniciativa privada e do livre mercado. O que quer dizer isso? Eles diziam que o Estado tinha que investir pouco nos cidadãos, né? E devia deixar a livre iniciativa privada tomar conta do mercado, o livre mercado, deixar os países comercializarem livres, deixar as empresas livres para investir da maneira que elas quisessem, entendeu? O Estado vender suas empresas, né, as empresas estatais, né? Por exemplo, no Brasil, o governo passou a privatizar essas estatais, controlar os gastos públicos e desregulamentar a economia. Entendeu? Liberou taxas de juros elevados
E isso causou muito endividamento das famílias, que o juro era alto, né? Então, desde o final do século XX, né, que o mundo começou a implantar esse neoliberalismo. Isso dura até hoje. Tá? O Brasil passou a privatizar e a partir daí o Brasil, apesar de no início dos anos 2000 nós tivemos um governo um pouco mais humanizado, né, durante uns 10, 15 anos, porém voltamos de novo com força total com esse neoliberalismo. Tá? E o que a gente pode concluir disso? Né? A gente pode concluir que o neoliberalismo é o oposto do estado de bem-estar social. Né? Essas ações neoliberais promoveram perdas sociais trabalhistas, aumentaram o desemprego, a concentração de renda nas mãos do sistema financeiro, né? E concretizaram no mundo o declínio da política de bem-estar social. Então, à medida que o neoliberalismo foi crescendo, né, foi acabando com os direitos sociais e trabalhistas, aumentou o desemprego, né, o dinheiro, o capital que estava aí para ser investido na produção, né, para gerar empregos, esse capital foi investido no sistema financeiro. Entendeu? O cara é mais fácil ele aplicar no sistema financeiro e ganhar dinheiro rápido do que ele investir na produção para gerar emprego. Né? E então, com isso, houve o declínio dessa política de bem-estar social. Então, o que começou lá em 1929, né, começou os governos a investirem para produzir melhor condições de vida para os cidadãos, acabou agora, está acabando com o neoliberalismo, tá bom? Então, meus amigos, esse é o assunto que a gente queria abordar. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, meus contatos estão aqui, tá? E não deixe de fazer as atividades, né? E ler o PET, assistir os vídeos que ele propõe, tá? Isso vai ser muito bom para vocês. Então, bons estudos e fiquem bem, tá?